Eu irei falar aqui, seja bem-vindo ao canal mais uma vez. O tema é bom, é para aquele que está com uma incerteza, um pouco de dúvida sobre a autenticidade e confiabilidade da Bíblia Sagrada. Porque, sinceramente, hoje tem tantas igrejas que usam mal a Bíblia e o nome de Deus e as pessoas perdem um pouco da certeza, isto é, da fé. Então, esse vídeo é para você que está com um pouco de dúvida. Se você já confirma na sua mente, no seu coração, por meio de estudo, por meio de análise, você fala assim: não, eu acredito que a Bíblia é realmente uma carta de Deus para a família humana, Deus que dirigiu a escrita da Bíblia, eu acredito nisso. Bom, você vai aumentar a sua certeza, a sua fé nesse ponto, porque o objetivo desse vídeo é mostrar fatos, inclusive baseado em ciência. É claro que eu vou apresentar alguns textos aqui, porque eles têm algumas ideias importantes, que é a literatura, não deixa de ser, para aquele que é leigo e não acredita, ou cético, não acredita na Bíblia, pelo menos vai ouvir e vai começar a analisar o outro lado. Sempre é bom ouvir o outro lado, não é verdade? Um ponto que eu quero destacar aqui é que não adianta, por mais claro que alguém seja em mostrar evidências e provas ou até clareza, para uma pessoa que não está predisposta, não vai adiantar muito porque é assim, tem gente que não gosta da lei. Vou citar um exemplo aqui, não vou citar o nome porque não é legal, mas eu estava morando em Brasília, eu vi uma cena horrível, né? Eu presenciei não ali no momento, mas eu acompanhei o que aconteceu. Foi um garoto, ele era muito de boa aparência, um rapaz, né? As meninas doidas, tudo no pé dele, né? Arrumavam uma namoradinha aqui, outra ali. E de repente esse garoto, ele violou umas 4 ou 5 leis de uma vez. Sabe o que aconteceu? Infelizmente, morreu. Ele estava violando a lei em vários sentidos. Olha, fora de hora, na noite, né, sem a supervisão dos pais, já é uma violação da lei. E estava dirigindo uma moto, quer dizer, em alta velocidade, né, sem carta, mais 2 erros. Ao todo foram uns 5 erros que ele cometeu. O resultado foi óbito, morte, morreu. Acidente fatal. E aí depois eu tive analisando o que levou ele à morte. Então, muitas vezes a pessoa gosta de violar a lei, por isso pode perder a vida. E o mundo que a gente vive, onde as pessoas adoram prazeres e amam fazer o que quer, eles se acham deuses poderosos, e nós não somos nada disso, gente. Pegou um vírus e uma bactéria, a pessoa pode morrer. Então, vamos acordar. Pelo amor de Deus, vamos pensar no lado espiritual um pouco. Vamos pensar em Deus hoje. Vamos tentar analisar, ver se a Bíblia tem lógica. Você, adolescente, jovem, você que é cético, ou você que é um velhão, cabelo branco, mimado de faculdade, que adora criticar a Bíblia, para um pouco e pensa, você está indo para a idade avançada. Não está na hora de parar para analisar o outro lado, parar com esse mimo eterno, essa coisa de, não gosto da Bíblia porque você gosta de fazer o que você quer. Já quebrou a cara várias vezes na vida, né? Vamos ver agora o outro lado, vamos ver como que a Bíblia diz, o que que ela diz. E se há evidência de que a Bíblia é histórica, que ela é confiável, ela é científica, vamos ver então. Alguns acham que a ciência ela está oposta à Bíblia, assim como o fogo está oposto à água, mas não é correto isso. Até porque a palavra ciência, ela significa conhecimento. Ciência significa conhecimento. Então, a Bíblia, ela é a favor da ciência ou é contra? Será que elas se contradizem? Será que a ciência e a Bíblia não se bicam? Bom, gente, como eu falei, muitas pessoas, apesar de você mostrar as evidências, elas não vão gostar. Por quê? O coração é mais traiçoeiro do que qualquer outra coisa, diz a Bíblia em Jeremias 17:9. Eu lembro que nos anos 80, no Brasil, uma apresentadora de programa de TV, ela amava ficar falando: gente, sigam os seus corações, sigam aquilo que o seu coração pede. E eu ouvia isso, eu um garoto na época falava: essa mulher não tem noção do que está falando, porque é o contrário do que Deus diz na sua palavra escrita, a Bíblia. O coração é perigoso, porque é a sede das emoções. Aqui não se refere ao o nosso órgão que é de músculo que transporta o sangue no nosso corpo, não. Não é a bomba que transporta o sangue, não. Eu estou me referindo ao coração figurativo, aqui o coração que a Bíblia se refere aqui, né? Que é a fonte das emoções. Então a pessoa vai pela emoção, a orientação não é essa. Inclusive, antes de entrar no assunto ciência, vamos ver aqui um outro texto que mostra como que o coração pode ser perigoso, né? Esse texto falou que o coração é traiçoeiro. Então siga a sua mente, até porque em Romanos capítulo 12, versículo 1, veja o que diz aqui, olha, para você adolescente, você que questiona a Bíblia, veja a orientação, né? Romanos 12:1 fala assim: portanto, eu lhe suplico, irmãos, escreveu um dos 12. Não, não era um dos 12, mas era um apóstolo, era Paulo que escreveu Romanos 12. Ele fala: pelas compaixões de Deus, que apresentem o seu corpo como sacrifício vivo, tal. Aí ele fala assim que no final, ó, tem que prestar um serviço sagrado a Deus com a sua faculdade de raciocínio. Aqui no grego a palavra é logikos, tá? Logikos, ou vem da palavra lógica, lembra? Então, muitas versões falam que nós temos que prestar um serviço a Deus com a nossa razão. Algumas Bíblias falam faculdade de raciocínio, outras falam
palavras no mesmo sentido, porque a palavra grega aqui é logikos. Então, não é assim, eu gostei, eu me sinto tão bem na igreja. Não, lembra que o perigo que é seguir o coração, você tem que seguir a mente treinada pelas escrituras, que a Bíblia é uma lei. Muitos não querem lei, muitos querem fazer o que querem, querem libertinagem. Pois então, gente, vamos ver, será que a Bíblia realmente ela é de Deus? Como que eu posso chegar a confiar que a Bíblia é a palavra de Deus e não de homens? Bom, é o que eu vou abordar hoje aqui e vai ser uma coisa que é de doer a cabeça e amargar para quem é contra a Bíblia. Mas se você já está maduro, já quebrou a cara várias vezes, não morreu, né? Tá vivo ainda, pense um pouco, deixa eu ouvir o outro lado. Quais são as evidências, algumas delas aí, que o Querubim quer apresentar? Que a Bíblia realmente é um livro notável e ela é de consideração fiável, de confiança. É o que eu vou mostrar para vocês. Aqui no site jw.org fala sobre a Bíblia e a ciência. Ela é sempre exata, inclusive tem umas imagens muito bem elaboradas aqui. Mostra um homem na análise, né? Pensando, meditando, quer dizer, ele está usando a emoção aqui. Você está vendo ele pulando? Está vendo ele pulando com a Bíblia na mão? Não. Você está vendo ele girando igual um peão? Não. Porque isso não é coisa de Deus, gente, pelo amor de Deus. Teve um templo aí que uma mocinha girava igual um peão, caiu no chão. E aí o pessoal falou: O que que você sentiu? Ela, o Espírito Santo. Você acha que Deus ia jogar uma criança no chão? Ainda mais uma mulher, que é o vaso mais fraco, que a Bíblia fala que é sensível, né? Delicada, tem que ser tratada com muito amor e carinho. Não, não é coisa de Deus. Então aqui, olha, o raciocínio, Romanos 12:1 fala para usar o raciocínio, a lógica, logikos, né? Uma das coisas que eu quero atentar para o lado científico, e lembre-se, ciência significa conhecimento, tá? Então é a parte do que a Bíblia diz sobre o embrião humano. Ao lermos o texto do Salmo 139, que foi escrito por Davi, o rei Davi, um dos escritores da Bíblia, disse a Deus, abre aspas, Teus olhos até mesmo me viram quando eu era um embrião. Todas as partes dele estavam escritas no teu livro. Eu estava vendo esse texto porque um rapaz aí do canal, ele visitou o canal, falou, como é que tá no texto hebraico? Ali fala assim, ó, eu vou só rapidamente passar aqui porque o meu canal tem muito dessa questão de idiomas, então ó, fala Galmi, quer dizer, o meu embrião, Ra'u Enecha, viu os teus olhos. Então Davi está dizendo aqui, meus olhos viram, os teus olhos, os olhos de Deus viram o meu embrião. Isto é, quando ele estava dentro da barriga da mãe. Aí fala, Al-Sefrecha Kulam Ikatevu. Ikatevu é um verbo que é na forma passiva. Quer dizer, foram escritas. Onde? Sefrecha, no teu livro. Aqui fala que num livro foi escrito o quê? É como que num livro foram escritos o quê? O embrião. As informações do embrião. É isso mesmo. O que está dizendo aqui o texto do Salmo 139, versículo 16. Aí fala referente a todos os dias que foram formados, Yamin Yatsuru, né? E aí o texto ele está falando exatamente essas palavras. Isso é muito interessante, por quê? Porque ele está falando que é como se fosse um livro, né? Vamos ver em português aqui? Aqui diz assim, olha. Teus olhos até mesmo me viram quando eu era um embrião. Todas as partes dele estavam escritas no teu livro. Olha que interessante, gente. Aqui vem mostrando que os princípios básicos da genética só foram descobertos por volta de 1860. Gregor Mendel. Os pesquisadores terminaram de sequenciar ali o genoma humano em 2003, né? Não faz tanto tempo. E perceberam que ali tem todas as instruções necessárias para formar um ser humano. Os cientistas compararam o nosso código genético a um dicionário cheio de palavras formadas por letras de um alfabeto. É isso mesmo, eles chamam até mesmo de livro da vida. A pergunta que surge é, visto que Davi, segundo a Bíblia, viveu ali 900 anos antes de Cristo, mais ou menos, como Davi conseguiu ser tão exato ao escrever o Salmo 139:16 e falou que ali no caso havia como que um livro no genoma, no embrião, né? A Bíblia responde porque quando Davi estava para morrer, bem idoso, segundo Samuel 23:2, lá diz que Davi disse, antes de morrer, estas foram as últimas palavras de Davi, diz o texto. Aí lá diz, o Espírito de Jeová falou por meio de mim. Então ele falou que foi Deus, Jeová, né, que ele chamava de Jeová, que falou por meio dele e ele disse, a sua palavra estava na minha língua. Então o idoso Davi, perto do seu leito de morte, ele disse que o que ele escreveu nos Salmos, porque ele escreveu grande parte do livro de Salmos, não veio da sua própria ideia, mas foi o Espírito de Jeová que estava falando por meio dele. Não é o Espírito do Senhor não, viu? O pastora evangélicos,
que inventam essas modinhas de falar que o Senhor disse isso, o Senhor disse aquilo. Não, não é nada disso, né? O 2 Samuel não fala isso, né? Usa o nome de Deus. Então nós vamos ver aqui, ó, 2 Samuel 23, né? Deixa eu voltar a ver se é isso mesmo o texto. 2 Samuel 23, isso mesmo. Versículo 2. Então o texto diz assim: Uar Yehová diber bi. O Espírito de Jeová falou por meu intermédio. É isso. Então não é o Espírito do Senhor, não, viu, ô pastor, pastora? Só alertando vocês. Pois bem, então realmente o código genético é comparado a um livro. Curioso, eu falei assim: vou digitar isso aqui na internet. Genético e livro. Aí aqui tem uma parte que fala: Is DNA like a library? Será que o DNA é igual a uma biblioteca? Aí aqui diz: olha, do nada eu abri isso aqui e já falou assim: o genoma humano, the human genome, can be thought, pode-se pensar dele como as a massive library, como uma biblioteca massiva, containing over 20,000 different instruction manuals, como se tivesse 20.000 manuais de instruções diferentes, ou seja, um livro cheio de informações. Olha que curioso, gente. E lá embaixo, uma das perguntas que eu vi aqui, why is DNA library called library? Por que que a biblioteca do DNA é chamada biblioteca? Vamos ver a resposta? Olha, o termo biblioteca pode se referir à população de organismos, cada qual carrega um DNA, molécula de DNA inserida, tarará, tarará. Pois bem, é chamado de library, né? Ah, how is DNA like? Como que é o DNA a reference book in a library? Um livro de referência na biblioteca? Aí fala, aqui fala, just like an instruction or how-to book found at your local library, como se fosse uma biblioteca local, as informações estão ali localizadas, é isso mesmo. Aí fala de letras, né? Fala de códigos, é como se fosse um livro, gente. Eu estava vendo aqui, mas tem outra parte que fala que realmente usa a expressão livro. Aqui no site oficial, né, do jw.org, que é o site que defende a Bíblia como a palavra de Deus, aqui fala que é como se fosse um livro, e realmente é o que Davi falou. A pergunta que surge é como Davi sabia disso. Então você vê evidências ali de que a Bíblia ela é a palavra de Deus e não de homem. Ela tem muita coisa interessante. Eu não paro por aqui não, gente. Eu quero mostrar outro ponto agora, mudando para vocês verem como que a Bíblia se harmoniza com a ciência. Você acha que a arqueologia é ciência? Pois é, a arqueologia é ciência sim. Em 1993 e depois até em 94, dois arqueólogos israelenses, Avraham Biran e Yosef Nagev, Yosef, o outro segundo nome dele eu não estou lembrado, não é bem... Avraham Biran é um deles e o Yosef é o outro. Dois arqueólogos na região de Tel Dan, no norte de Israel, acharam uma inscrição que tinha a frase Casa de Davi. E aí fala Rei de Israel, Melech Israel. Lá mostra que vários, porque sempre aparecem os do contra, né? Eles falam, não, essa pedra aí que acharam de basalto não deve ser a prova de que Davi existiu, não. Mas realmente a maioria dos arqueólogos sérios, eles confirmam realmente, está falando casa de Davi. Mas sempre tem os dos contra. E aí os que não acreditam na Bíblia vão tentar provar que não, ali não é Davi. Aí vão falar que ali, porque Davi se escreve com 3 letras, né? DVD, então alguns falam, não, ali pode ser outra coisa, pode ser Dodi, né? E não David. Mas olha aí, gente, eu fui olhar a pedra de perto, a pedra de Tel Dan, né? Tel Dan Steel, né? Estela. Aí eu tive olhando aqui, aparece, realmente no idioma, ali parece que é um fenício, aramaico, é um idioma parecido ao hebraico, né? E aí você vê que eles transliteraram e colocaram as letras aqui para se ler, e aí a tradução aparece aqui no site da Wikipedia em inglês, e realmente aparece a casa, ó, House of David, Casa de Davi, a frase Casa de Davi, né? Mas não é só isso, meus amigos, fala de Ahazia, Jeorão, o rei Jeorão, fala Ahaziahu, Acasias, o rei Acasias, fala de Jeorão, Acabe, e fala também de Haddad, que era rei da Síria. Pois bem, aí, gente, não adianta a pessoa querer zombar, falar, não, aqui não é casa de Davi. Não adianta querer, não tem para onde correr, porque os outros personagens mencionados aqui, claramente, são mencionados na Bíblia, gente. Todos eles aqui, num capítulo só ali, né, em 2 Reis, tudo junto. Fala de Davi, fala de Jeorão, fala de Acabe, e conta detalhes, e realmente fala desse Haddad. Então é assim, primeiro, são escritas
que são de um tempo muito antigo. Muitos falam que não, essas histórias da Bíblia foram inventadas ali por volta do ano 500 antes de Cristo. Não. Só essa pedra, essa estela, já confirma a historicidade de Davi e joga a realidade de que o idioma, eles falavam hebraico e também conheciam outras línguas, já eram alfabetizados muito antes. Aqui no caso, na região lá de Damasco, da Síria, aquele povo lá, que não era especificamente Israel. Até porque aqui vai falar sobre essa estela, né? E ela é escrita em aramaico, isso mesmo. E vai falar sobre a descrição dela e sobre o que ela tem relacionado com a história. Pois bem, então a partir dessa descoberta, os arqueólogos minimalistas, os que acreditam na Bíblia só quando ela apresenta uma coisa que realmente a ciência prova, um objeto, uma pedra ou algo, eles falaram, tá bem, Davi realmente existiu, tá bom. Então, a boa parte desistiu de criticar a autenticidade da história da Bíblia quando fala de Davi. Eles viram que Davi realmente é um personagem histórico. Agora, então, a arqueologia é história também. Então, a partir desse momento, a história da Bíblia passou na mente de muitos a ser real também. Então, aí eles começaram a ler com mais seriedade a Bíblia. Mas muitos não morreram sem acreditar na Bíblia. E nós temos que ter em mente, eu quero relembrar a vocês, que os homens que escreveram a Bíblia, primeiro eles afirmavam, como Davi afirmou, né? Foi o Espírito de Deus que falou por meio intermédio. Vamos ver um caso de um outro. Vamos ver que um apóstolo, ele era um pescador, andava com Jesus, era um dos 12, né? Ele escreveu as cartas, né? O apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, né? Ele escrevendo sobre a Bíblia, ele fala algo. Vamos ver aqui, olha. Permita, aqui no capítulo 1, ele fala assim: assim temos a palavra profética, 2 Pedro 1,19, ainda mais confirmada, e vocês fazem bem em prestar atenção a ela como uma lâmpada que brilha em lugar escuro. Aqui está orientando. Tem gente que não gosta nem de ler, tem gente que não gosta de leis também, né? Nem de ler, nem de leis. E aqui fala, ó, vocês fazem bem. O rapaz aqui, o Pedro, era um dos 12. Ele era um pescador, agora ele estava escrevendo cartas e Deus usando ele orientando nós para lermos. Tem gente que critica a Bíblia. Em certa ocasião, na frente de uma aluna, a aluna falou, mas professora, a senhora já leu a Bíblia? Enquanto a professora criticava, zombava, né? Aí a professora, não, nunca li. Então como que a senhora critica, né? Se a senhora nunca leu, disse a aluna. Então realmente é o que acontece. Pedro escreveu assim, olha, preste bem atenção, ó. Pois, acima de tudo, vocês sabem que nenhuma profecia das Escrituras, isto é, da Bíblia Sagrada, se origina de interpretação pessoal. Porque a profecia, isto é, o texto da Bíblia, nunca foi produzida pela vontade do homem, mas os homens falaram da parte de Deus conforme eram movidos por Espírito Santo. Agora, você lembra lá de Davi, quando ele falou, foi o Espírito de Jeová que falou por meu intermédio e a sua palavra estava na minha língua. Percebeu? Então é notável que a Bíblia afirma que ela é de Deus, ela afirma que é a palavra de Deus. E ela tem evidências disso. Você viu que a pedra que foi encontrada confirmando que Davi realmente existiu, ela calou parte da crítica. E além do mais, fez referências históricas reais a pessoas da região de Damasco, de Ben-Hadad, falou sobre homens que viveram nos dias de Davi e mostrou que eles já escreviam na época. Não adianta dizer que o idioma é de um tempo para cá e é o que eles querem fazer as pessoas acreditar, questionando a autenticidade da Bíblia. Né? Eles sabiam ler e escrever. A Bíblia indica que os israelitas do passado eram alfabetizados. Sim, por exemplo, Números 5:23 fala de um tempo de 1500 anos antes de Cristo, e lá diz assim, olha só o que diz esse texto notável, Números capítulo 5, versículo 23. Então o sacerdote deve escrever essas maldições no livro e as apagar na água amarga. Então, eles escreviam, né, num livro as maldições e as bênçãos. E, inclusive, esse lugar que eles escreviam era até aquela região que depois foi chamado de o Monte Gerizim e o Monte Ebal. E vocês acreditam que encontraram no Monte Ebal provas de que realmente foi feito um altar ali e eles escreviam? Pois é, eu vou falar sobre isso rapidamente dentro de alguns dias. Eu quero publicar um vídeo falando sobre as descobertas de Serabit al-Qadim, né, onde encontraram ali algumas coisas, e também o Monte Ebal, onde eles encontraram uma pedra não, uma tabuleta de chumbo que tinham frases com o nome de Deus e a palavra maldição, maldito aquele que não cumprir, né?
era o que nós líamos na Bíblia. Então você vê que Josué 24, 26, que foi também ali uns 1.300, 1.400 anos antes de Cristo, escrito essas passagens, ali fala que Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. De acordo com a Bíblia, fazendo a contagem, vai ser lá por 1.000 e tantos anos, 1.400 anos antes de Cristo. Mas, infelizmente, hoje muitas pessoas, né, eles não acreditam que seja dessa época. Eles vão dizer que a escrita e as histórias da Bíblia surgiram uns 500 anos apenas antes de Cristo. A teoria chamada teoria documental. Eles fazem de tudo para zombar da ideia de que os antigos israelitas escreviam. Mas vocês viram a pedra de Tel Dan já mostrando que eles estavam errados, né? Como mostrei aqui nesse caso, né, da descoberta da pedra de Tel Dan. Agora aqui, gente, em 2005, olha só, porque os críticos discordavam, dizendo que a história bíblica em grande parte foi transmitida por tradição oral e passível de erros. E eles falavam até mesmo que não houve essa tradição de escrever, era a tradição oral, falavam de boca a boca, eles não sabiam escrever. Em 2005, essa teoria sofreu um golpe quando os arqueólogos que trabalhavam em Tel Zayat, eles, ali um meio caminho entre Jerusalém e o Mediterrâneo, encontraram um alfabeto, um abecedário, isso mesmo, de A até a última letra. Não tem o A, B, C, D, E, F, G, né? Então encontraram um alfabeto. Bem arcaico, talvez o mais antigo alfabeto hebraico já encontrado, gravado num pedaço de calcário. O interessante, gente, é datado como sendo do 10º século, olha aqui, 10º século antes de Cristo. E você tem imagem daí dessa pedra? Tenho. Olha aqui, gente, a pedra, ó. A imagem real da pedra aqui, ó. Encontrada em Al-Zayt, ó. Aqui, ó. Um abecedário, ó. Você encontra se você digitar Zayt Stone, pedra de Zayt. E o que diz as pesquisas sobre essa pedra? Ela mostra que tinha um abecedário aqui em hebraico antigo, ó, o Aleph, Beit, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Het. Não, aqui acho que tá errado aqui, deixa eu ver. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, He, parece que tem umas letras diferentes, mas tudo bem. De qualquer forma, você vê as letras aqui em hebraico, arcaico, tá bem? Isso é maravilhoso, gente. É porque hoje os grandes, né, da área de ensino de idiomas, eles vão nas faculdades, é incrível. Eles, quanto mais estudam, parece que mais para trás andam, em vez de progredir. Eles afirmam e zombam da Bíblia, dizendo, não, no tempo lá que Moisés, segundo a Bíblia, teria escrito o Pentateuco, os primeiros 5 livros, ninguém sabia escrever. Pronto, acabou. Acabou em 2005, gente. A Zayt Stone. Então você pode citar a Zayt Stone. Esse artigo, publicado na página da Organização de Jeová, do jw.org, ele fala que essa teoria sofreu um golpe quando os arqueólogos que trabalhavam em Tel Zayt encontraram esse alfabeto. E agora tem muito mais, né? Tem muito mais. Por quê? Porque esse homem aqui que vocês estão vendo aqui, o professor Douglas Petrovich, ele pegou um material que ele encontrou e foi examinar. Né? São pedras, tábuas, né? Escritas com um idioma que todo mundo dizia que era fenício. Mas ele falou, não, isso aqui é hebraico. E quais são essas tábuas? São, por exemplo, essa aqui, olha, é chamada Sinai, né? Essas tábuas de pedra chamadas Sinai, como essa aqui, a Sinai 375, elas contêm frases, inclusive frases que encontram-se na Bíblia. Nome de pessoas, ou melhor dizendo. Nome de pessoas. Esses escritos aqui foram identificados por Douglas Petrovich como sendo em hebraico. E quem é Douglas Petrovich, né? Ele datou esses escritos como sendo de 3.800 anos atrás, gente. É muito antigo. Quais são as qualificações de Douglas Petrovich? Douglas Petrovich, vocês poderão ler o artigo que eu publiquei intitulado Hebraico, o mais antigo alfabeto da humanidade. Ele apresenta ali, segundo Douglas Petrovich, as provas de que o hebraico é de fato a língua mais antiga que se existe, é o alfabeto mais antigo que se existe, e ele apresenta evidência, segundo ele, de que Moisés e outros, como pessoas que viveram ali no tempo do Antigo Egito, eles realmente tiveram contato com os egípcios, como diz a Bíblia. E quem foi Douglas Petrovich? Ele é, né, professor e arqueólogo estudioso de epigrafia,
da Universidade Wilfrid Laurier, no Canadá. Ele passou um tempo na decifração e interpretação de antigas inscrições e em 2016 ele trouxe à tona, inclusive em Atlanta, ele fez ali um discurso intitulado Hebraico, o mais antigo alfabeto do mundo, textos em hebraico do século XIX a.C. E isso causou muita repercussão em todos os jornais do assunto, voltados para a teologia, voltado para a linguística. E é notável como ele encontrou o nome de pessoas que são citadas na Bíblia. Inclusive, eu ainda não chequei os escritos, que esses escritos aqui, essas tábuas, essas pedras, são as mesmas encontradas em Serabit al-Qadim. É isso mesmo. Então, eu ainda estou fazendo um estudo para ver se realmente as palavras mencionadas aqui, porque ele fala nesse artigo, ele diz que por mais de 150 anos os eruditos não sabiam que idioma era, mas ele identificou como sendo hebraico. E ele consegue ler, ele decifrou as escritas. Então, ele fala nessas escritas há nomes, como, por exemplo, Moisés. Agora, será que é o Moisés mesmo, né, da Bíblia? Então, também tem a palavra, títulos como Hebreus, né? E ele fala também de Betel, né? Fala Jacó, Canaã. Essas frases aparecem nessas pedras, né? Nessas tábuas encontradas ali em Serabit al-Qadim. Muitos tentaram fazer a tradução e deram traduções diferentes, mas ele encontrou essa tradução e tem sido repetida e inclusive foi feita uma análise. Olha, isso aqui que eu vou mostrar para vocês, eu vou ter que abrir aqui uma página que eu nem sei onde está direito, mas eu vou mostrar para vocês aqui quão sério isso é, gente. Tem alguns críticos aí da Bíblia que estão dizendo, não, isso não tem como confirmar, né? Isso está errado, e vão falando o que quer, mas eu quero que vocês vejam isso aqui, ó. É um arquivo em PDF, olha, publicado por Charles Kramalkov. Ele analisa esse assunto, né? Os achados de Serabit al-Qadim, e ele já apresenta de que realmente é o Moisés mencionado na Bíblia. Mas eu ainda não chequei esse assunto. Mas tem outros. Teve um que me chamou a atenção. Deixa eu ver aqui se eu encontro o nome dele. Também está em arquivo aqui, em PDF aqui no meu computador. Deixa eu ver aqui como que diz. Vamos ver aqui. Acredito que seja esse aqui. Não, é um outro aqui. Só mais um segundinho e a gente encontra aqui. Historical Moses. É incrível, gente, esses achados de Serabit al-Qadim. Um tipo de resposta a Alan Millard. Eu gostaria de ter encontrado rápido aqui, mas não encontrei o que eu queria encontrar. É um artigo, mas eu já vou antecipar para vocês. Esse artigo, ele mostra que realmente há uma concordância entre outros eruditos. Você vai ver um erudito judeu que lê, ele é perito em leitura de textos antigos. Eu abri no mesmo aqui antes. E ele concorda com Douglas Petrovich de que é realmente hebraico. Ele é um judeu, não esse aqui, eu tô falando o outro, que concordou, falou, realmente é hebraico. Aí pronto, se isso aqui é hebraico, jogou o hebraico lá para o final da era de bronze e o tempo da era de ferro, de Iron Age. E realmente, Douglas Petrovich, ele data como sendo de 3.800 anos atrás essas pedras e essas escritas, em hebraico, meus amigos. É isso que eu vou me deter em um vídeo daqui a uns dias. Eu quero que esse vídeo seja útil para todos vocês, porque vai ser de grande ajuda, com certeza. Eu vou voltar nesse assunto. Eu apresentei no início desse vídeo várias evidências de que a Bíblia é de confiança, de que ela é um livro de fatos, que ela é historicamente exata, e que você viu, por exemplo, os escritos de Tel Dan, naquela pedra de basalto, confirmando a historicidade de Davi. Isso nos lembra até mesmo o fato de que o médico Lucas falou, né, em Davi, numa genealogia maravilhosa escrita pelo médico Lucas, conforme você pode ver em Lucas capítulo 3.
O médico Lucas, ele era um historiador nato, não tem como negar, pelos nomes que ele diz, que ele fala. No capítulo 3, né, no início do capítulo 3 de Lucas, ele fala de Pôncio Pilatos, que era governador da Judéia, ele fala de Filipe, governante ali da distrital, né, também fala de Lisânias e fala de outros aqui. E esses nomes são confirmadamente nomes históricos, embora antes não, diziam, não, nós não acreditamos muito, será que existiu Pôncio Pilatos? Até que, infelizmente para eles, né, infelizmente para os que acreditam na Bíblia, as provas vieram de que Pôncio Pilatos realmente existiu. Você pode pesquisar Pôncio Pilatos aí na internet, você vai ver que a arqueologia zombava, dizia, não, é uma historinha lá da Bíblia, né, dos evangelhos. Hoje sabe-se que realmente ele existiu. Então, a Bíblia, ela sempre tem razão. E aqui no relato do capítulo 3 de Lucas, você vai ver que existe a genealogia, onde o Lucas, que era um médico, né, que não era apóstolo, mas ele era um evangelista, e escreveu, Deus dirigiu a escrita do médico Lucas, ele escreveu também o Atos dos Apóstolos e o Evangelho de Lucas. E ali no capítulo 3 ele fala de uma lista de pessoas reais, não é mitológicas, de Alice do País das Maravilhas, não, são pessoas reais, e o primeiro na lista é Adão. O primeiro ser humano mencionado foi Adão. E aí fala numa genealogia que o médico Lucas vem fazendo até chegar em, olha, Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Pérez, vai indo até, ó, Davi, tá aqui. Davi. Então, as pessoas que zombam de que Davi foi um personagem real, tá na hora de você começar a pensar, porque se você zomba que Adão existiu, e há evidências claras de que vários desses nomes aqui são de personagens reais, né? Sim, vários deles. Eu poderia ficar falando aqui, eu vou apresentar nos meus vídeos vários respostas arqueológicas que confirmam a autenticidade da Bíblia. E chega uma hora, não adianta você tentar dizer, não, ali na pedra não estava a casa de Davi, estava a casa de Dode, ou seja o que for. Não adianta porque todo dia aparece uma descoberta que confirma. É como se fosse uma assinatura embaixo dizendo, aqui realmente essa pessoa existiu. Então eu não sei o que passa na cabeça desse pessoal. Porque além de eu falar da Estela de Teldan, né, aqui por exemplo, eu falei desses escritos aqui de Zayt e Stone, que comprova que o alfabeto é muito mais antigo, porque foi datado do século X. Então pode começar a tirar os paradigmas que em muitas universidades federais e outras eles estão falando. De que não, a Bíblia no tempo de Moisés ninguém sabia escrever. Tá caindo por terra. Tá caindo por terra. E uma das evidências é os escritos de Serabit al-Kadim, que eu vou abordar em um outro vídeo. Espero que possamos nos ver novamente, quer dizer, falar novamente, né? Eu estou aqui com um número aí de contato, poderão conversar comigo e poderão aprender e também ensinar, né? Vamos aprender uns com os outros. Obrigado pela atenção e até a próxima.